Está com preguiça de ver um filme de mais de 1 hora de duração? Então senta aí e vê um resumão aqui nesse canal. O filme começa apresentando os dois protagonistas, Miguel e Túlio. Miguel sendo o clássico personagem extrovertido que quer aproveitar tudo que a vida pode fornecer para ele, enquanto Túlio, o mais pé no chão, que pensa sempre antes de fazer as coisas, sendo assim o mais inteligente entre os dois e o mais ganancioso. Eles ganham a vida na base de trapaças e jogos de azares, até que em certo momento os dois decidem fazer um tudo ou nada contra esse cara aqui, que estava falando que tinha um mapa para Eldorado. Sim, uma pessoa bastante aleatória, um figurante tendo algo tão incrível, o deus da conveniência agindo novamente, não é mesmo? Túlio e Miguel vencem o jogo, porém logo em seguida são perseguidos por soldados e de um jeito bem inteligente, fazendo uma atuação de uma briga entre os dois, eles conseguem distrair e despistar os guardas, se escondendo em um barril que, por azar, entram em um barco, o barco de Cortez, que odiava clandestinos. Sendo assim, prendem os dois personagens com a ideia de vendê-los quando chegarem no novo mundo. Porém, ele cometeu um grande erro, que foi não alimentar corretamente o altivo, o cavalo mais esperto de todos. E observando isso, Miguel, utilizando dos meios mais podres para se soltar, e quais seriam esses meios, Daniels? A chantagem na base da comida. Altivo não existe, assim demonstrando todas as suas capacidades, ele liberta Túlio e Miguel pela sua maçã. Isso é um cavalo bobo, não tem como... Caralho, cuzão! Miguel e Túlio partem para sua fuga, porém com alguns acontecimentos, eles, mais o altivo, que foi atrás de sua maçã até o final, acabam naufragando em uma ilha misteriosa. Os três, por coincidência e aquela ajudinha da fada da conveniência, acabam na ilha do mapa de Eldorado. Porém, Túlio só quer voltar para casa, e só quer voltar para a França, um lugar onde que ele conhece, um lugar seguro. Porém, Miguel, sendo Miguel, usa novamente de suas poderosas chantagens, chegando no ouvidinho de Túlio e falando: $100.000, mulheres, automóvel, mulheres... Assim os dois partem para a caçada à cidade perdida. Cantoria pra cá, cantoria pra lá, não esqueçam, isso é um filme da Disney, então vai rolar cantorias muito bem produzidas. Eles acabam topando com uma nativa, chamada Chell, que estava sendo perseguida por outros nativos. Assim eles acabam sendo levados juntos, como sendo cúmplices. Miguel, Túlio e Altivo enfim encontraram Eldorado. Ou melhor, acabam sendo levados até lá. Os dois com o cu na mão, pensando que seriam mortos, escravizados e tudo o que há de pior, eles acabam tendo uma grande surpresa quando os dois líderes chegam neles e falam: "Vocês são os deuses profetizados há milhares de anos?" Sem entender nada e sem nenhuma outra escolha, eles respondem: "Mas é claro que sim!" O chefe da aldeia, Itezelkeucan, que eu vou chamar de feiticeiro, de macumbeiro, já que é praticamente a profissão dele dentro dessa vila, começam a comemorar a chegada das suas divindades. E Miguel e Túlio entram no jogo, porque senão a morte seria certa. Porém, eles não têm um minuto de paz. Quando eles chegam em seu templo que deram para eles, eles pensam: vamos comemorar, bora conversar, vamos desabafar, vamos rir, olha que zoeira, somos deuses, mano. Porém, quando eles começaram a falar, tinha uma pessoa escondido nas sombras, ouvindo tudo, e era a Chell, que usou disso como chantagem para eles ajudarem ela a escapar daquela ilha, já que ela queria conhecer o mundo, ter várias aventuras. Miguel e Túlio, sem muitas escolhas do que decidir, eles aceitam a proposta dela, que seria ela ia ajudar eles a se disfarçar de deuses e ajudar eles a pegar o ouro, e no final eles iriam ajudar ela a escapar daquele lugar. Então assim é formado o nosso time 7.
Miguel e Túlio continuou por lá por um certo período de tempo, tendo uma vida de deuses, com festivais em seus nomes, até mesmo sacrifícios. Sacrifícios, Daniels? Exatamente, o feiticeiro era louquinho nessas paradas, querendo matar geral daquele lugar, mas é claro que Miguel e Túlio não aceitavam umas coisas dessas, sempre deixando o macumbeiro com uma pulga atrás da orelha. Como, meu Deus, eles não querem ver sangue, tripas e morte por todos os lados? É isso que esse macumbeiro pensava, ele louquinho das ideias, coitado. Até que em certo momento, o Miguel decide dar uma olhada na cidade sozinho e deixa com a Chel o trabalho de distrair o Túlio, porque o Túlio não queria deixar o Miguel se aventurar sozinho, porque ele ficava tipo assim, você vai fazer cagada e eu vou ter que limpar isso aí, né, cara? E aí ele ficava meio desconfiado do amiguinho, só que botou uma menina lá na frente do Túlio e o Túlio ficou como? Hoje comeremos cu! Nesse momento em que Túlio estava brincando com a Chel, brincadeiras um pouco mais de 18, quem aparece é o feiticeiro, que ele não entendeu porque o Miguel estava brincando de futebol no maior estilo brasileiro, tá ligado? Mas na real, o Miguel estava gostando de lá, ele queria começar a viver, morar em Eldorado, ele não queria mais voltar. E com isso, uma certa discussão começa com ele e o Túlio. Tezelkelcan propõe que eles se acalmassem, jogando o joguinho contra 13 brutamontes. E se eles perdessem, bem, deuses não perdem, né? Oi, meu chapa. Então meio que ficaria evidente que eles não seriam divindades. Porém, Chel, aquela garota esperta, começa a usar de truques sujos para ajudá-los a ganhar. E nosso querido Altivo também dá uma ajudinha no final, né, fazendo o último gol da vitória. Só que o macumbeiro percebeu que o nariz de Miguel estava sangrando por causa de um acidente que tinha ocorrido durante o jogo. E depois de ser praticamente exilado, ele se esconde em uma das suas tumbas secretas e começa por lá um dos seus rituais macabros, literalmente matando uma das pessoas daquela ilha. Enquanto isso, Miguel vê Túlio ficando com a Chel e pensando que seria trocado pela garota, ele fica meio abalado. E no momento que Miguel ia falar verdades na cara do Túlio... Miau! Sim, meus caros, um enorme tigre feito de pedra é solto pelo feiticeiro, que já sabia que os Miguel e o Túlio não eram deuses. Então manda esse tigre loucão ir atrás dos falsos deuses. E quando Miguel e Túlio se verem encurralados, eles começam a brigar um com o outro, dando tapas em suas caras, xingando um ao outro, igual crianças. Tezelkelcan só observa, ficando feliz da vida. Quando... Na real, eles estavam apenas fazendo seu teatrinho para confundir o feiticeiro, que junto com o seu tigre de pedra acabam caindo de um precipício. Depois de derrotarem o feiticeiro de Eldorado, Miguel e Túlio pedem para o chefe da ilha fazer um barco para eles irem embora. Túlio já estava cansado de ficar por lá e queria voltar para casa com a Chel o mais rápido possível. Será por quê, né, seu danadinho? Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Enquanto Miguel estava curtindo a vida de um deus que estava tendo e ainda estava com medo de ser trocado pelo Túlio, então ele decide ficar por lá mesmo tendo uma certa discussão com seu amigo e não sendo mais apenas um teatrinho. Então os dois decidem se separar para sempre. Túlio então enche seu barco com muito ouro e tesouro para partir, e quando estava na despedida, a Chel aparece e dá aquele selinho no Miguel. Ah, esse talarico é fogo, viu? Porém, Túlio nem dá bola, e quando eles iriam partir, eles recebem uma notícia que um exército estrangeiro estava vindo naquela direção, e era o exército de Cortês. Vocês lembram? Aqueles caras lá daquele barco que prenderam o Miguel e o Túlio lá no começo. Eles estavam com sangue nos olhos. Ah, mas é de boa, né, Daniels? Eles nunca vão encontrar a passagem para Eldorado, não é mesmo? Bem, é que vaso ruim é difícil de se quebrar, não é mesmo? E o macumbeiro estava vivo desde o começo, guiando o exército para aquela direção.
todos da cidade entraram em completo desespero, sem saber o que fazer. Porém, contudo, todavia, o nosso estrategista não tinha partido ainda e ele teve um belíssimo plano de tampar a passagem para a cidade, mesmo sabendo que com isso ele poderia perder todo o seu ouro na sua última travessia para fora da cidade. Mas querendo ou não, ele já tinha se apegado muito àquele lugar, então assim é feito. O chefe e mais seus guardas se preparam para tampar a entrada. E no momento da partida de Túlio, o leme não abre e eles já estavam debaixo dos pilares. E vendo isso e sabendo o que fazer, Miguel pula para o salvamento de seu único amigo, mesmo perdendo o título de um deus. Túlio, Miguel, Atiel e Ativo conseguem escapulir sem ferimentos, porém sem nenhum ouro também. E o que aconteceu com o macumbeiro e o Cortês? Bem, simples, meu caro gafanhoto. Cortês, chegando no local que era dito pelo macumbeiro, percebe que o que tem por lá é só pedras. Então, no final, aquele que sempre queria morte e sangue acaba tendo seu final nas mãos de Cortês.